Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lisboa Podcast. Este episódio vai continuar com o tema da importância dos jovens na política atual. Para este episódio, nós convidamos o Gonçalo Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado pelo convite. Olá, Gonçalo. Tudo bem? Muito obrigado. Nós por aceitares o convite. E eu costumo fazer uma pergunta logo inicial, assim quase como a chutar logo à baliza. Estás a ver? É logo ali Força. um ataque fácil. Vamos a Já isso. agora, posso tratar por tu? Eu Faço sempre esta... por tu, eu também te vou tratar por tu, Carlos. Não vale a pena estarmos aqui com bem. voz. Muito bem, eu faço sempre esta introdução e chuto lá a baliza que é o Gonçalo, ou seja, falares aqui um bocadinho do teu percurso, da tua vida, do teu percurso académico, do teu percurso profissional e depois o que é que te fez entrar aqui na política e especificamente na Iniciativa Liberal. Quem é o Gonçalo, afinal? O Gonçalo é uma pergunta interessante. Eu não quero tomar demasiado tempo porque acho que não é a parte mais relevante de todas. Mas o Gonçalo é quem, aliás? O Gonçalo neste momento tem 31 anos. É um português alfacinha, já viveu quer em Lisboa, quer no município de Sintra, quer no município de Setúbal. Agora vive em Lisboa novamente. É uma pessoa que andou quer em escolas privadas, quer no ensino secundário em escolas públicas, porque, portanto, passou pelas duas vertentes. Qual foram as escolas? Foi em Lisboa? Em Lisboa foi no Estanato da Luz, Colégio Franciscano, e depois fiz o 12º na Virgílio Ferreira. Muito bem. E depois, que é mesmo nas traseiras, são um ao lado do outro, ali ao pé do Largo da Luz. E depois, na universidade, entrei na Nova, em Economia. Fiz a licenciatura na Nova. Fiz um double degree, um mestrado em Finanças e Gestão Internacional, também na Nova. Tive um primeiro Erasmus da licenciatura em Barcelona. Um segundo Erasmus, não se chama assim, mas um exchange semester no Canadá, no mestrado. E depois acabei por ir trabalhar para Londres. A minha primeira experiência profissional fora dos estágios foi em Londres. E dei por mim a trabalhar primeiro na Vodafone, no Global Headquarters. E depois passei para a Fitch Ratings, em avaliação de dívida. Fiz um estágio de 6 meses na Vodafone. Trabalhei cerca de 1 ano e meio, mais 1 ano e 3 meses na Fitch Ratings. Depois, por motivos pessoais, vim para Portugal. Fiz uma emissão de dívida a trabalhar na NOS, em Corporate Finance. Saí da NOS para fazer banca de investimento em 2 sítios, no Banco Finância e depois na Optimal Investments. Por fim, acabei a ser gestor de produto numa startup que vendia seguros online, sobretudo no mercado francês, que era a Lovis, que tinha um CEO português e tinha uma grande equipa em Portugal, e ainda tem. E dei por mim a ser convidado em 2022 para ser assessor parlamentar da Iniciativa Liberal, logo a seguir, aliás, as eleições. Em 2022, portanto. É muito recente. As eleições foram em janeiro, salvo erro, no último dia de janeiro de 2022, e eu acabei por ingressar, salvo erro, em abril de 2022, e é onde estou a trabalhar desde então. Muito bem. Sabes, falando, logo apresentando aqui o teu currículo profissional, o que me faz assim lembrar é que há 2 tipos de políticos. Há aquele político que segue, digamos, uma carreira muito partidária e depois vai assumindo cargos políticos, e depois acho que talvez em menos percentagem há aquele tipo de político que faz uma carreira no fundo profissional, no mercado de trabalho, e depois entra no fundo na política, às vezes quase que por acidente. É verdade. Eu acho que sou claramente um dos segundos, até porque, imagina, eu sempre testei aquilo que normalmente é a escolinha dos políticos, nunca andei em associações de estudantes, estava-me a borrifar para esse tipo de eleições, achava que aquilo era tudo um conjunto de promessas cheias de vácuo, onde não acontece nada e desde que faças uma festa ou um baile de finalistas está tudo feito para ganhares as eleições. Quer na escola, quer nas faculdades, nunca quis saber disso para nada, nem para o Menino Jesus. E o que é que acontece? Eu, quando volto de Londres, e esse é o primeiro impacto, eu estava acostumado a vamos dizer, um mercado laboral e a um conjunto de ofertas e de oportunidades de emprego que era muito contrastante com aquilo que existia em Portugal, não é? Tu assistias a pessoas a despedirem-se de um lado para começarem noutro emprego logo na semana a seguir. Isto é absolutamente banal de acontecer em Londres. Há muita flexibilização laboral, há muita oferta laboral, porque há muitas empresas lá sediadas, também a escala é diferente, mas eles tomam medidas exatamente para ter essa escala, desde medidas fiscais, quer em sede de impostos para as empresas, quer em sede de impostos para as pessoas, exatamente para atrair esse capital, quer humano, quer financeiro. E chegas a Portugal e é um marasmo completo, não é? Quer dizer, em Portugal
Eu fui trabalhar para a NOS, que é considerada uma das grandes empresas portuguesas, está cotada em bolsa, e quer dizer, a decalagem, eu não estou a falar para com a NOS, estou a falar para com o mercado de trabalho em Portugal, entre aquilo que acontece no Reino Unido e aquilo que acontece em Portugal, é um universo de distância. É diferente, sim. É um universo de distância. E eu acho que, tendo sido a minha primeira experiência laboral séria em Londres, eu senti, de certa forma, a necessidade o país não pode ser simplesmente isto, senão isto, quer dizer, a minha geração vai acabar toda a emigrar. Não estou a brincar. Que é uma factualidade que acaba por ser ainda atual, não é? Sim. Passado os 8 anos. Ainda bem que estás a falar da tua geração, porque a minha geração, e eu já disse isso anteriormente, a minha geração foi uma geração que não se interessou muito por política, exatamente por essa opinião, por esses pressupostos. Nós achamos que a política era, digamos, uma perda de tempo, ou era para aquele tipo de pessoas que queria desenvolver uma ideia ligado sempre a um interesse pessoal e não a um bem comum, e, portanto, era uma geração que não estava muito preocupada com o bem comum, estava mais preocupada em ganhar dinheiro e também mais preocupada consigo própria. E consigo própria e mais direcionada para o lazer, o que eu acho que trouxe alguns impactos negativos a nível de sociedade. Primeira pergunta: como é que podemos fazer para cativar o interesse dos jovens para a política? Eu diria que é estar nos canais que eles usam. Redes sociais, sobretudo esta era de digitalização. Eu até vejo por pessoas já de faixas etárias mais velhas, as pessoas já consomem muito menos televisão e, portanto, aquilo que seria mais ou menos o tempo de antena de estar em televisão ou de aparecer nos noticiários a cada dia que passa, eu acho que tem um valor acrescentado cada vez menor para os partidos. E a política em Portugal é fundamentalmente partidária, ou seja, é muito difícil fazer política fora de uma estrutura partidária, porque todo o sistema político está fomentado para uma pessoa junta-se a um partido e a partir daí defende um conjunto de ideias e o partido é que se propõe eleições. Fazer isso de uma perspectiva que isso a nível autárquico seja mais fácil, uma perspectiva puramente individual, com grupos de cidadãos, pode acontecer, mas a uma escala nacional, para tentar, que eu acho que é o que motiva muito mais os jovens, a tentar mudar uma panóplia de coisas muito mais abrangente do que apenas o mundo autárquico, é muito difícil fazer fora dos partidos. E, portanto, eu diria que, necessariamente, ir falar aos canais onde esses jovens estão, as redes sociais. Há bocado estávamos a falar em off, redes sociais como o TikTok, como o Instagram, acabam por ser ultra necessárias para... O TikTok é uma rede social talvez a mais recente. Isso tem muito impacto agora na política? Quer dizer, é difícil arranjar estudos em Portugal que comprovem o impacto que tem. Agora, podemos dizer que o impacto é multifatorial. Eu acho que é indissociável o crescimento de vários partidos com o advento das redes sociais, não é? Okay. Por exemplo, falar do caso da Iniciativa Liberal, a própria Iniciativa Liberal nasce como um partido de redes sociais, não é? Porque na ausência de dinheiro, na ausência de orçamentos para fazer grandes cartazes, para fazer propaganda, eram outdoors que eram partilhados em redes sociais, a partir daí viralizavam e a partir daí sim começava-se as pessoas, até tem umas ideias giras, espera lá, deixa-me lá ver o que é. Ou seja, de alguma forma as redes sociais democratizaram o acesso de alguns partidos políticos à cúpula do poder, que era virtualmente impossível há 30 anos, porque sem televisão nunca haverias lá chegar. Por outro lado, também tem uma série de dificuldades quanto a fake news, quanto a disseminação de desinformação. Agora, acho que é indelével a marca que as redes sociais têm hoje em dia na política. Praticamente, o centro da política passou do estúdio televisivo e do plenário do hemiciclo, passou necessariamente para aquilo que qual é que é o conteúdo que está nas redes sociais, porque as pessoas passam o dia, infelizmente, e em larga medida contra a minha geração falo, infelizmente as pessoas passam grande parte do dia agarradas ao ecrã. Sim. Como tal, é impossível... Nós, no fundo, vendemos um produto, e o produto são as ideias. Nós temos de estar onde as pessoas olham para esse produto e olham para essas ideias. Se as pessoas passam o dia agarradas ao ecrã, nós temos de arranjar uma forma de pôr o produto no ecrã que elas usam. E portanto, isso é a melhor forma de as captar. Eu diria que sim, para os jovens, então, sem qualquer dúvida. Olha, falaste um bocadinho do teu percurso e falaste-me do teu percurso especialmente lá fora, ou seja, estudaste lá fora, tiveste outra experiência, trabalhaste lá fora. Exatamente. Trouxeste, digamos, o know-how, mas também tiveste, não é só a tentação, se calhar a necessidade, no fundo, para desenvolveres, pensaste, se calhar vou lá para fora. E às vezes nós vamos lá para fora.
às vezes os jovens vão para fora para ter melhores oportunidades, outras vezes porque entendem que é a melhor forma de enriquecerem o seu currículo, claro, ou o seu conhecimento. Quais é que achas que são as medidas mais importantes ou mais relevantes para podermos manter os nossos jovens no seu país, no país de Portugal? Porquê? Porque existe um fenómeno de imigração que continua, já está. Exato, certo. Não, força. Isso traz um problema específico, por exemplo, para a cidade de Lisboa, e é uma coisa que tenho notado, e tenho repetido, que é, tu vais à cidade de Lisboa, em alguns sítios, e não batendo mais no turismo. O turismo, o pessoal bate muito no turismo, mas o turismo trouxe coisas fantásticas. Trouxe a reabilitação dos prédios, trouxe segurança, trouxe novos serviços e nova oferta, até cultural. Mas corremos o risco de ficarmos com uma cidade sem identidade. Aquela identidade, não digo só de bairro ou de vizinhança, mas fica uma cidade vazia, sem portugueses. Neste momento, a maior parte dos centros, do centro da cidade, especialmente algumas freguesias, não tem portugueses. Tu vais a certos sítios lanchar e nem encontras portugueses, nem falas português, nem a pessoa que te atende fala português. Como é que podemos, ou seja, quais são as medidas que podem, no fundo, quais são as medidas que podem alterar isto, ou pelo menos estancar aqui este processo que a longo prazo será, penso eu, cada vez pior, e depois, no fundo, já vamos especificar um bocadinho acerca da habitação, mas como é que podemos estancar este processo de pessoas que saem do centro da cidade, saem do país, especialmente os jovens? Pronto. Então, por partes. Primeiro, como é que nós estancamos a saída dos jovens? E não necessariamente em relação à cidade, eu acho que tem mais a ver em relação ao país. Os jovens emigram acima de tudo porque não ganham o suficiente para pagar o custo de vida que existe em Portugal. E, portanto, nós temos os ativos em si, ou seja, as casas, as rendas, etc. Estão numa inflação galopante e os rendimentos continuam virtualmente estagnados. A não ser que sejam por decreto, que é aumentos por decreto de salário mínimo quase todos os anos desde o último governo do PS, não há praticamente, ou seja, não há atração de capital para pagar salários mais altos. E, portanto, eu diria que há duas formas. Há duas medidas para reter os jovens em Portugal. A primeira medida é, obviamente, baixar o IRS, que é para deixar mais dinheiro no bolso deles e eles fazerem face a estes encargos. Isto parece-me absolutamente óbvio, mas eu estou aqui e represento praticamente o único partido que consegue dizer isto com alguma capacidade. Ainda agora tivemos a discutir durante 3 meses uma medida de IRS do PS e do PSD e do Chega que tirava 2 e 3 euros para rendimentos de 1.200 euros por mês. Quer dizer, 2 e 3 euros por mês não muda a vida de absolutamente ninguém. E nós continuamos a fazer de conta que é isto que vai permitir às pessoas, não, agora eu com o meu rendimento líquido de 1.200 euros mais 2 euros já não me apetece emigrar. A segunda parte, que é absolutamente desconcertante, é que, e liga um bocado com aquilo que eu estava a dizer, é que precisamos de atrair empresas. Ou seja, a única maneira que eu conheço e que eu fui, enquanto aluno de Economia, enquanto aluno de Finanças, que eu conheço para aumentar salários, é ter várias empresas a competir pelos mesmos trabalhadores. Fim. Não é difícil. Se eu tenho um conjunto de empresas que precisa do mesmo quadro, precisa da mesma pessoa, ela vai competir na base do salário e de remuneração para conseguir captar essa pessoa. Quadros, não é por decreto. Ou seja, eu não vou dizer, o salário médio agora vai ser X. Não vai. Isso não funciona assim. A única coisa que se pode definir é, de facto, o salário mínimo, mas o salário médio depende das condições da economia. E, portanto, eu diria que baixar o IRC é uma forma excelente de atrair esse capital que consegue pagar esses salários. Porque depois é muito desconcertante, muitas vezes, ouvir partidos políticos, sobretudo afetos à esquerda, e esse discurso já incide muito até no próprio PS, que é o PCP e o Bloco de Esquerda, sim, porque o grande capital é o causador de todos os males do mundo. Mas o próprio PS já entra um bocado, que é, nós temos um país onde 99,9%, isto é uma estatística factual, são micro, pequenas e médias empresas. E nós temos, ou seja, as grandes empresas são os restantes 0,1%. Essas empresas... Isso é o nosso tecido empresarial. Esse é o nosso tecido empresarial. Essas empresas são as que se pagam os bons salários. E nós, parece que a única coisa que queremos neste país é micro, pequenas e médias empresas. Ora, com todo o respeito, um café na esquina paga um salário muito mais baixo do que, por exemplo, a padaria portuguesa, diria eu. Parece-me óbvio, não é? Quer dizer, ou tem possibilidade de pagar um salário, não pode pagar um salário muito maior do que paga
vamos dizer, um franchise do que quer que seja. Portanto, e claro, em teoria, em teoria sim, ou seja, mas simples. Então vamos passar a outro exemplo. Onde é que será mais alto um salário? Em mini-mercados ou nos supermercados da Sonai, no continente? Ou seja, não, é uma não questão. E nós estamos aqui a falar neste tipo de setores, mas eu falo mesmo, por exemplo, em atrair grande capital, por exemplo, da banca. Se nós conseguirmos trabalhar à distância para uma série de países, conseguimos hoje com a internet, em que provavelmente os salários portugueses são mais competitivos. E são mais competitivos e eles conseguem pagar, mesmo assim, um salário superior ao salário médio português, a trabalhar, por exemplo, para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha. Porque é que nós não criamos as condições em sede de IRC para que essas empresas, se venham sediar em Portugal, paguem esses salários em Portugal? É uma sinergia que é boa, quer para essas empresas, quer para nós, e o salário médio dos portugueses vai subir, porque essas empresas pagam muito mais, por exemplo, do que os bancos portugueses alguma vez poderão pagar. Estão circunscritos no seu raio de ação e no seu mercado ao mercado português, que é muito mais curto do que, por exemplo, não sei, um Citibank ou um HSBC que trabalha à escala mundial. Portanto, nós não temos esta capacidade de olhar para o mundo, perceber que como as formas de conexão são múltiplas e é muito fácil estar aqui e trabalhar para o outro lado do mundo, até em diferentes fusos horários. E nós não conseguimos captar exatamente o facto de termos um país que é seguro, com muito sol, ótimo para viver, para criar as condições para essas empresas virem e sediar os nossos jovens cá, ao invés de eles irem para a Alemanha, para o Reino Unido, trabalhar, por exemplo, nesses bancos, que é o que acontece hoje, não é? Trazer os bancos em vez de pôr os jovens nos bancos. Boa. É um exemplo no contexto dos bancos. Era uma medida, não é? Era uma medida interessante, mas não. Nós continuamos a ter a taxa de IRC, a segunda mais alta da OCDE, e obviamente quem é que vem cá pôr os pés? Não vem cá ninguém pôr os pés. Gonçalo, Mas força. Não, nós temos... há uma... E geralmente quando ouvimos falar em iniciativa liberal, fala-se muito dos impostos, e que nós temos impostos altíssimos. Temos. Pronto, mas temos países também, na Europa, são países considerados mais ou menos liberais, são chamados países nórdicos, que até são usados muito como exemplo, que também têm impostos elevados. Qual é a grande diferença entre o nosso país, que tem esses impostos, tem mesmo mais ou menos a mesma percentagem de impostos, e esses países nórdicos também têm uma percentagem alta de impostos? Ou seja, o que é que muda? Eu diria, nunca tendo vivido num desses países, o que me permite é a qualidade das instituições, ou seja, a gestão pública nos países nórdicos é muito mais eficaz e muito mais eficiente do que a gestão em Portugal, não é? E porquê é que achas que isso acontece? Lá está, isso é algo desconcertante, mas quer dizer, nós não vamos para uma Suécia ou para uma Dinamarca, ou para uma Noruega é um caso específico, tem muito petróleo, mas para uma Suécia, para uma Dinamarca, para uma Finlândia, nós sabemos que eles pagam impostos muito elevados. Muitas vezes, atenção, pagam impostos muito elevados, é 50% do rendimento, é o que nós pagamos cá. Sim. Mas as escolas funcionam, os hospitais funcionam, os serviços públicos funcionam. Sim, as coisas funcionam. Os transportes funcionam. As coisas funcionam, sim. Eu lembro de um exemplo, agora já não lembro qual é que era o sítio. E os ordenados são altos também. Os ordenados são altíssimos, pronto. Ou seja, mas isso por acaso é uma coisa interessante. Eu já não lembro qual é que era havia um programa na Antena 1 em que eles ligavam para um português que vivia... No início, eu saí manhã muito cedo de casa, quando vivia em Setúbal, para chegar a Lisboa, e eu via que eram portugueses do mundo, ou uma coisa deste género, em que ligava-se a um português que vivia numa determinada cidade e dizia: hoje a notícia na minha cidade é... E acho que era... Eu não quero enganar, mas acho que era Helsínquia, e hoje a notícia em Helsínquia era o comboio que chega de uma determinada cidade nos arredores para Helsínquia, transporta muitas pessoas para trabalhar, chegou atrasado 7 minutos. Isto quer dizer, isto em Portugal não é uma notícia, isto em Portugal é uma segunda-feira. São coisas completamente distintas. E, portanto, a qualidade da gestão pública é diferente. Isso terá múltiplas razões, e eu não sou um especialista em administração pública. Agora, o que eu quero dizer, enquanto liberal, é o seguinte: se eu pago impostos como os nórdicos, dêem-me serviços como os nórdicos. Se não me dão serviços como os nórdicos, deixem o dinheiro no meu bolso e eu sei onde é que hei de usar o meu dinheiro. É que esta ideia quase paternalista, porque é paternalista, que é: eu ganho dinheiro e entrego, a partir dos escalões de rendimento baixíssimos, quase metade ao Estado, porque o Estado sabe muito mais onde é que o meu dinheiro faz falta do que eu faço na minha vida. Quer dizer, é absolutamente surreal. Eu não consigo conceber isso. Isto é uma questão... ok, pode ser um conceito ideológico. Não é ideológico, é um conceito de mérito. Quem trabalhou para o dinheiro deve ficar com uma fatia substancialmente grande desse dinheiro, porque, obviamente, vamos ver, vivemos em sociedade, precisamos de uma série de serviços públicos e necessidades comuns, temos de financiar através dos impostos. Mas isso não pode exceder em muito uma parcela daquilo que é o salário que uma pessoa ganha. E não é difícil arranjar pessoas que têm de trabalhar até junho
para pagar ao Estado do seu rendimento anual. Sim. Porque e era isso que eu estava aqui. Estavas a falar e eu estava aqui a ver as tabelas de IRS. Por exemplo, isto é a taxa marginal. Mas a partir de 52 mil euros, uma pessoa paga 52 mil euros brutos anuais. A taxa marginal que incide é 45%. Ou seja, metade. Metade, exato. Portanto, metade. não é metade porque é escalonado, mas, ou seja, a partir de cada euro que ganhas acima dos 52 mil euros, metade fica virtualmente para o Estado. Ora, isto é trágico, porque 52 mil euros é um salário médio ou abaixo de médio no resto da Europa. E nós tratamos-lo como se esta pessoa fosse uma milionária. Ou seja, é particularmente problemático. Eu tinha uma comparação que eu usava bastante. Eu não tenho aqui os números, mas é qualquer coisa deste género. Era a partir de que valor é que se taxa com 45% em Portugal versus a Alemanha. E em Portugal agora está nos 52 mil. E na Alemanha, não me citei de cor, está qualquer coisa como 280 mil euros. Portanto, a não ser que me digam, vamos ver se eu faço as contas de cabeça, que na Alemanha é mais do que 5 vezes mais caro do que viver em Portugal, que é falso. Não, é falso, sim. Alguma coisa não está bem. E não me parece que sejam os alemães. Sim, o que me parece, de todo, o que me parece, por exemplo, eu sei que estavas a tentar falar de uma política mais nacional, e não especificamente Lisboa, mas Lisboa é particular neste sentido, é que as rendas, uma renda de 1.500 euros, hoje em dia em Lisboa, é uma coisa natural, perfeitamente natural. 1.500 euros, 2.000 euros, é verdade. Depende de onde quiseres viver em Lisboa. E, por exemplo, estás a falar de um ordenado que, se for taxado, ou seja, 50 mil euros dá cerca de 2.500 euros, 2.000 e... Por volta disso. Líquidos, ou seja, líquidos. Posso ver, diz-me um valor líquido que eu digo-te aqui, mais fácil. Então imagina que se ganha 60 mil euros brutos para ser 5 mil euros mês. 60 mil euros brutos, 5 mil euros mês. Ok, então deixa-me só ver. Isso aqui vai dar... Quanto é que dá líquido? Quanto é que a gente recebe? 5 mil... Vou só tirar aqui o subsídio de alimentação só para não termos... não temos aqui, dá 2.922 euros. Ok, então vá, 2.900, ok? Exato. 2.900. Imagina, vamos fazer já que estás em finanças, já que irás finanças da Nova, eu sou de psicologia, portanto, humanidade, ciência. Exato. Nós vamos fazer aqui umas contas assim muito simples, assim, um orçamento muito simples, assim para casa. Eu ganho 3.000 euros líquidos, ou seja, tenho 3.000 euros por mês, que é um ordenado que a esmagadora em Portugal, certo. A esmagadora maioria das pessoas não tem hipótese, ok? E eu vivo sozinho, porque eu prefiro viver sozinho. Então, eu pago 1.500 euros de renda, porque se tenho um ordenado bruto de 60 mil euros, eu trabalho ali num escritório ali no centro de Lisboa, e moro ali ao pé, portanto, a minha renda é 1.500 euros, ok? E tenho que ter um carro, não é? Tenho um carro, acho que o carro é o mínimo. Podia não ter, mas os transportes são maus ainda por cima, não é? Exato, lá está. Vamos ter um carro, bem de férias e tudo mais. Os transportes já lá vamos. Eu não posso falar porque ando pouco transportes, mas o que eu acho dos transportes tem que ver com os horários e com a oferta. Certo, acho que há muito pouca oferta e as pessoas sofrem imenso com isso, pelo menos é o feedback que eu tenho. Então, vamos pôr 500 euros de mensalidade de um carro ou 400 euros de mensalidade de um carro, porque tenho 5 mil euros. Eu vou comprar um carro de gama média alta. Eu pago 400 euros um carro e, portanto, estamos em 1.900. E vamos pôr gasóleo, eu gasto mais 300 e 400 euros de gasóleo. Isto dá 2.200, 2.300 euros. Ainda não pus água, luz, internet e tudo mais. Portanto, 2.500 euros. Basicamente, o que me estás a dizer é que tenho 400 euros para alimentar se ganhar 5 mil euros mês. Que ninguém ganha. E que ninguém ganha. Ser sinceros, ninguém ganha em Portugal. Ninguém ganha. E, portanto, é por isso que, só um pequeno ponto à parte, que é a nossa imigração é em dois segmentos. Isto é prova que somos um país falhado. Que é, há muitos imigrantes, sobretudo jovens formados altamente qualificados, que vão ganhar 3 e 4 vezes o que ganham aqui para fazer, se calhar, metade do trabalho. Porque é mesmo assim. Porque, se calhar, têm patrões que respeitam os horários e não estão constantemente até às altas horas da madrugada. É importante dizer, porque a iniciativa liberal é muitas vezes também atacada por estar do lado dos patrões. E acho que é importante estar a dizer isto. Patrões, ou seja, competentes também, já que defendem o mérito e a competência. Ou seja,
patrões que sejam... Cumprir a lei, acho que é o mínimo, não é? Um género de liderança ecológica. Pronto. Também falta aqui muita cultura da liderança ecológica em Portugal, ou seja, o patrão ainda é aquele patrão dos anos 90, que é eu é que mando, portanto, fazes, cumpres este horário... Há várias coisas, até. Isso é outro debate, até, por exemplo, até porque a grande maioria dos patrões em Portugal, ou a grande maioria dos patrões, a grande maioria dos líderes das empresas em Portugal... ou os donos das empresas têm baixos níveis de escolaridade. Isso, obviamente, é problemático. Isso tem a ver com toda uma herança de um Estado novo que, obviamente, não educou ninguém. E, portanto, nós estamos a sofrer as represálias. Eu diria que, daqui por 50 anos, o paradigma do que é o líder de uma empresa em Portugal não tem nada a ver com aquilo que é hoje. Mas, voltando ao ponto, é que nós temos... A nossa imigração prova que nós somos um país falhado, que é, nós temos os jovens altamente qualificados a irem ganhar 3 e 4 vezes mais para trabalharem muitas vezes menos horas por dia. Para a Inglaterra e para o Reino Unido, para a Inglaterra, para a Holanda, para a França, etc. E depois temos também as pessoas com baixíssimas qualificações, pelos motivos que tu acabaste de dizer, como não conseguem sequer pagar uma renda, então também vão ter de emigrar. Ou seja, nós não conseguimos satisfazer ninguém no nosso país. Estamos neste ponto. E a cidade de Lisboa é muito particular nesse ponto porque as rendas são muito altas. Os motivos para as rendas serem altas não têm necessariamente a ver com isto. Têm necessariamente a ver com... Há uma grande centralidade da economia portuguesa entre Lisboa e Porto. Isso provoca um êxodo rural e cada vez temos o interior mais desertificado, não é? Portanto, as oportunidades estão todas concentradas entre Lisboa e Porto. Até as oportunidades da administração pública. Que não há motivos, por exemplo, o Ministério da Agricultura está no centro de Lisboa, onde há imensa agricultura, como sabemos, não é? Moderize isso. Eu penso sempre, o Instituto do Vinho e da Vinha, estavas a falar há bocado, estávamos a falar em off, estava em Liberdade. Isso é pé da Avenida, não? É ao lado da Cinemateca. Da Cinemateca, exatamente. O Instituto Português do Vinho e da Vinha, é ao lado da Cinemateca, quer dizer... Vamos lá ver. Este até explica duas coisas. É a centralidade da economia portuguesa e a forma como o Estado está todo no mesmo sítio. E depois, por outro lado, é a forma como os recursos são mal alocados. Que é, nós temos falta de casas. Temos ali um prédio inteiro. E serve para um instituto onde não há vinho nem vinho à volta. É isto que nós temos. Ou seja, tudo é desconcertante neste país. E depois, a parte da habitação, em particular, e no caso de Lisboa, é um problema grave. E como é que se resolve? Gonçalo, oferta. E como é que se resolve? Isto não é difícil. Como é que é? Construção de prédios, mas na cidade de Lisboa, dentro da cidade, já não há mais espaço. Como é que se resolve? Não. Isso é falso. Ainda há zonas em Lisboa muito por explorar e do que eu conheço enquanto deputado municipal da Iniciativa Liberal em Substituição, ainda reconheço algumas zonas. Por exemplo, Marvila, Beato, o próprio Lumiar, a zona da Alta de Lisboa, tem muito terreno, muitos focos para serem criados. A questão é, como é que se resolve? Estavas a dizer, é a oferta. Isto é criação, ou seja, a criação de mais focos. Mais é a economia básica. Construção. Nós já tive a oportunidade de escrever sobre isso até, num artigo com o Carlos Guimarães Pinto, e agora... Perdoa-me, estou a citar números de cor, mas era qualquer coisa. No início do milénio, nós produzíamos, país, público e privado, qualquer coisa como 120 mil focos por ano. No início, é 2001, 2002, por volta dessa altura. Entre 2020 e 2021, nós estamos a produzir 20 mil. Quer dizer, alguma coisa vai ter de ceder. 5 vezes, não é? Ou seja, nós tivemos um problema grave. Tivemos a crise do subprime, depois a crise da dívida soberana, várias construtoras faliram, obviamente saíram do mercado. Portugal não é um país com muito capital, pelos motivos que eu já acabei de explicar, portanto, não foram substituídas em grande medida e, portanto, a construção não é muito aquilo que se chama capital intensive, ou seja, eu não posso pegar em 100 euros e dizer, vou fazer uma construtora. Não, é preciso, é como a indústria da aviação, é preciso muito dinheiro para criar uma construtora, para começar os primeiros projetos até obter rentabilidade. Portugal é um país com pouco capital, várias construtoras saíram. Eu lembro-me assim, de repente, a Edifer, Soares da Costa, a Somag, eram tudo construtoras de topo que desapareceram. Pronto. Estes desaparecimentos não foram colmatados. E depois, obviamente, uma tendência de taxas de juros negativas, que nós tivemos durante praticamente uma década, por uma política do Banco Central Europeu, que era o quantitative easing, e que, no fundo, dedicou boa parte da última década a taxas de juros negativas, torna muito propício eu pedir um empréstimo para comprar uma casa. Ora, isto é uma medida de incentivo à procura. Se eu tenho uma oferta em declínio avassalador e uma medida de 10 anos de taxas de juros negativas que só incentiva à procura,
os preços só podem ir para um sentido, que é subir. Sim. Acabou? Pronto. Portanto, nós temos de aumentar a oferta como? Reduzir o tempo de licenciamentos. É absurdo. Então, em Lisboa, acho que até o Carlos Moedas foi das primeiras medidas, já queria qualquer coisa do urbanismo que agilizasse os licenciamentos. Há casos de projetos que estão à espera de 2 e 3 anos para ser aprovados, para começar a pôr a primeira pedra. Nós não podemos ter uma crise de habitação e depois dizer a um promotor imobiliário, olha, espera 2 anos para pôr o primeiro tijolo. Quer dizer, isto é absolutamente absurdo. É patético mesmo. Peço imensa desculpa. E, portanto, além de que isso reduz completamente... Criar um projeto imobiliário envolve tem uma série de custos financeiros que só são compensados no ato na escritura. E, portanto, por cada ano que nós perdemos a licenciar, nós estamos a causar um prejuízo maior ao promotor. Só uma forma de combater este prejuízo é vender a um preço superior à data. Porque se eu empato dinheiro no projeto arquitetónico, capital, sim. engenheiros, aquilo está tudo parado, mas o terreno está lá, continua a pagar IMIs. Quer dizer, quanto mais anos isto demorar, mais caro eu vou ter de vender. Quando vender, que ainda por cima é daquelas coisas que nem sei quando é que hei de vender, mas no dia em que vender, vou ter de vender mais caro do que aquilo que estava a projetar se fosse tudo a tempo e horas. E nada é a tempo e horas neste país. E voltamos ao caso da administração pública. De facto, pagamos impostos. É isso, nós pagamos impostos suecos para ter serviços públicos, não sei, dignos, de Norte de África. E isso custa-me particularmente, porque... nós somos um país pobre. Paupérrimo. Porquê é que achas que isso acontece? O quê? O gap... Porquê é que achas que os nossos serviços públicos são do nível do Norte de África e não mais do nível dos serviços públicos da Europa, do Norte da Europa, por exemplo? O que é que achas que acontece? Eu acho que a qualidade da administração pública é muito fraca. Ou seja, a administração pública, isso é um problema que não é nada fácil de resolver, nem é nada óbvio como é que se resolve. Por exemplo, em Inglaterra isso é resolvido num esquema que se chama os civil servants, que são pessoas que normalmente estudam de propósito para ser civil servants e, independentemente da cor política ou partidária de quem governa, mantém-se nos serviços. Pronto. Okay. Isso também existe cá em Portugal, há vários quadros que não saltam, mas a grande parte das estruturas dirigentes, isto vai desde a junta de freguesia ao governo. Nós temos essa cultura que é... Troca ao governo. Sempre que troca, numa junta de freguesia, numa câmara, sempre que troca a cor política, as equipas são completamente varridas. Vai tudo varrido. Pronto. E isso cria incentivos ultra nefastos, não é? Quer dizer, porque, primeiro, até numa perspectiva da própria satisfação do trabalhador, vamos imaginar... Cada mandato dura 4 anos. Para que fazer o meu trabalho? Se calhar daqui a 4 anos não estou cá também. Sim. Um bocado irrelevante. Sim. Isto é uma ótica meramente utilitarista, sem qualquer altruísmo, que eu também espero que as pessoas, os funcionários públicos, muitos deles, aliás, os que põem as coisas a funcionar, são altruístas. E eu, filho de 2 funcionários públicos, posso dizê-lo com clareza. Mas lá está. Ou seja, nós temos toda uma estrutura de incentivos. Depois... onde é que há prémios por performance dentro da função pública? Vamos lá ver. Eu gostava de uma função pública em que, à semelhança das empresas, se um trabalhador de facto é muito bom, se é excelente, não só deve ser promovido, como se calhar pode ter prémios de performance. Okay. Diria eu. Parece-me lógico. Eu, enquanto contribuinte, gostaria que os funcionários públicos trabalhassem, que os que trabalhassem fossem os melhores. Se para isso me disserem que o melhor sistema é um sistema de incentivos à performance, encantado da vida. Encantado da vida, genuinamente. Ou seja, não tenho qualquer tipo de problema, não tenho esse tipo de prioridade. Não, o funcionário público tem de receber mal e fazer o máximo. Não. O funcionário público tem de receber aquilo que é condizente com a sua capacidade de trabalho. Muitas vezes trabalham muitas horas extra sem qualquer tipo de compensação por isso. E, portanto... Sabes, a imagem que as pessoas têm dos serviços públicos, e nós estamos a falar do funcionário público de carreira, estamos a falar daquele funcionário público de gestão, que está mais ligado à confiança, a chamada confiança política, que são nomeados. A ideia que se tem, assim, do senso comum, de sociedade, é que são, digamos, pessoas ligadas a um partido. E, portanto, é verdade. A grande maioria dos casos é.
Ou seja, a pessoa quando vai para lá, quem é que vai nomear? Vai nomear geralmente o funcionário, e depois também justifica-se tudo com a confiança política também. Portanto, não se sabe muito bem se o outro era competente ou não, mas o que me parece é que acabamos por destruir às vezes trabalhos de continuidade. Exatamente. Destruímos, vai tudo abaixo, como se o outro que estivesse para trás só tivesse feito a geneira e, portanto, volta-se a fazer outra vez com grande prejuízo. Mudando um bocadinho de assunto, especificando outra vez Lisboa, falaste de umas coisas ainda atrás, eu só gostaria de pegar porque é um tema muito quente, está muito na moda, que é a questão dos alugueres das casas. Esquecemos do mercado, estamos a falar do mercado da compra da casa em Lisboa e não abordamos a questão do aluguer. E especificamente na questão do aluguer, há uma coisa que contribui imenso para o aumento dos alugueres, que é a vinda desta imigração, esta vaga de imigração, onde para cada apartamento às vezes vão morar 7, 8 pessoas, e, portanto, isto inflaciona imenso os preços ali na cidade de Lisboa. Para além disso, ainda concorre outro tipo, não de imigração, mas é o turismo, que é os chamados Airbnbs, o alojamento local, que neste momento está proibido em alguns bairros, e também gostaria de saber a tua opinião, uma vez que vocês são da Iniciativa Liberal, tenho muita curiosidade, porque não sei, estou a ser sincero, não sei qual é a vossa visão, qual é a vossa opinião sobre isto, que é justo dizer a um proprietário que é dono de uma casa não pode alugar Airbnb, está bem que é uma questão de serviços, não se compara a um hotel, mas é justo. E depois, para além disso, em algumas freguesias não, noutras freguesias... parece muito arbitrário, não é? Sim, depois a questão também muito ligada aos impostos, que é, neste momento, eu não sei se sabes, há uma medida que é isto é a minha contabilista que me disse, portanto, se estiver errado, estou a vender ao peixe. Exatamente, estou a vender ao peixe com break. É as pessoas que deixam o Airbnb neste momento e passam a alugar a casa não pagam impostos. Há um incentivo temporário do programa Mais Habitação, que eu, por acaso, não sei se esse em particular foi revogado. Mas até que ponto? Não, isto está em vigor a partir de agora, ou seja, quem deixa o Airbnb passa a fazer alugueres a longo prazo. Ou seja, quem sempre fez arrendamento de longo prazo, por exemplo, sai prejudicado. O ponto, eu percebo a medida que compreendes, queremos pôr mais casas no mercado, e eu não estou a discutir aqui se a medida é boa ou má, vou deixar isso para o outro lado, mas quer dizer, mas há aqui um sentido de justiça que é, então a pessoa que sempre alugou a casa, ou a pessoa que nunca fez Airbnb, sai altamente prejudicada, e depois ainda há outra coisa, que é, a pessoa que teve sempre Airbnb pode continuar, não sei se sabias isso, foi proibido para novos, ou seja, a pessoa que fez Airbnb pode continuar a fazer Airbnb. O que é que pensas disto do Airbnb? A primeira coisa é nós... São duas coisas, eu simplifico, são duas coisas. Um é o alojamento local e outra é esta vinda de imigração que concorre para a inflação das casas. Ok, então vamos começar pelo alojamento local e vamos começar pela origem. O centro das cidades, sobretudo Lisboa e Porto, mas eu Lisboa conheço melhor, eu lembro-me não sei, estamos em 2024, não sei, há 20 anos, não tanto, ainda não saía bem à rua, mas em 2008, 2009, 2010, a minha mãe dizia-me não te metas na Baixa, não é? Porque era perigoso. Sim. Eu lembro perfeitamente disto. Sim. Isto era perfeitamente comum. Sim. A Baixa estava morta, praticamente, virtualmente não havia lojas, além dos armazéns do Chiado. Portanto, ninguém ia para a Baixa. Ninguém ia para o centro de Lisboa. A Avenida da Liberdade era deserta e era perigosíssima. Prédios completamente decrépitos, a cair de podre, devolutos. E o que é que aconteceu? Houve uma série de medidas legislativas que criaram incentivos para que pessoas olhassem para esses prédios. Muitas delas eram proprietários, muitas delas olharam a dizer vou comprá-los, apartamentos, prédios, etc. E conseguir rentabilizá-los ao ponto de tornar as fachadas da cidade lindíssimas, criar novo dinamismo, criar economia, porque veio o Airbnb, veio o café à volta, ou seja, toda uma panóplia de serviços que não existia. Uma excelente ideia. E isso, parece-me que isso é muito giro, ouvir o PCP e o Bloco de Esquerda, nomeadamente, e até o próprio PS a queixar-se disso, que é, quando há 14, 13 anos, ninguém queria viver no centro das cidades, eles estavam muito bem que aquilo tivesse decrépito. Agora que os centros das cidades estão lindíssimos, já querem ir para lá viver e querem proibir as pessoas de usar a atividade económica que os tornou lindíssimos aos centros das cidades. Isso é absolutamente imoral, para mim.
E depois, agora, numa perspectiva meramente filosófica, e enquanto liberal que sou, era o que me faltava. Quer dizer, eu desde que não cause dolo ou qualquer tipo de dano às pessoas, era o que me faltava ao Estado dizer como é que eu ponho e disponho da propriedade pela qual eu paguei. E paguei impostos por ela. Não é? Quer dizer, não só paguei para ter... Paguei e pago em mim. Ou seja, e agora o Estado aqui de El Rei diz valores mais altos se levantam, e eu acho, porque isto é, no fundo nós elegemos um burocrata que diz, eu acho que o número de Airbnbs é superior. Quer dizer, qual era um demonstrando, não é? O que está por demonstrar que assim seja, mas ele disse, isto é superior ao que devia ser. Com base no quê? Não interessa. Eu disse. E, portanto, a partir de hoje, prejudicamos todos aqueles que possam ter um alojamento local e todos aqueles que já conseguiram um direito garantido, de repente. É um direito garantido. Podem usar sempre. Ou seja, criamos uma barreira à entrada no mercado. E, portanto, eu, para já, acho que o alojamento local até teve uma função social que muitas vezes não é dita, e eu tendo já reunido várias vezes com membros das associações de alojamento local, muitas destas pessoas eram pessoas que estavam desempregadas em 2008 e em 2011. Que tinham uma casa perdida, tinham herdado dos pais, ou tinham pouco dinheiro, e encontraram num pequeno T1 em Lisboa, que estava completamente esquecido, uma fonte de rendimento para sobreviver. Portanto, depois é passar esta ideia de que todos os detentores de alojamento locais são multimilionários, que é das coisas mais falsas que existe. Mas não havia agora um movimento dos chamados grandes grupos económicos. Mais uma vez, estou a vender ao peixe. O advogado do diabo, certo? O advogado do diabo, eu estou a dizer aquilo claro. Ou seja, não há agora um movimento, ou seja, não há grupos económicos a comprarem várias casas, ou seja, não podíamos correr o risco de pôr a cidade só num... Ou seja, eu, sinceramente, não estou a par disso. Obviamente deve haver pessoas que têm mais do que o alojamento local. Isso não me parece inverosímil. E deve haver grupos, mas devem ser absolutamente minoritários, que têm múltiplos. Mas quer dizer, isso não torna... A atividade económica produz riqueza e produz muita receita tributária que pode ser utilizada para ajudar pessoas. Ajudar pessoas, nomeadamente, por exemplo, por o Estado ou as entidades municipais a ajudar em habitação, por exemplo, nas zonas mais periféricas da cidade. Agora, esta ideia de que vamos ter de minar toda uma atividade económica porque achamos que há demasiado, ou porque agora que a fachada, agora que a Avenida da Liberdade e a Baixa estão impecáveis, já não pode haver alojamento local. Tá bom, já fizeram o vosso trabalho, agora rua. Agora são casas para viver. Eu acho isso absolutamente absurdo. E, portanto, e acho não só absurdo, como acho absolutamente abstruso dizer às pessoas que meteram as fachadas nesse estado, dizer que agora já não podem fazer a atividade que permitiu que as fachadas ficassem nesse estado. E, simultaneamente, foi a mesma Câmara Socialista que governou 14 anos, antes do Carlos Moedas, e que promoveu o maior... Eu nem sei quantos hotéis é que foram criados em Lisboa na última década. Havia licenciamento para todo o tipo de hotéis. E isso é uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo, o governo do PS fez isso até há pouco tempo, agora saiu, mas no programa Mais Habitação havia uma série de medidas que limitava o alojamento local, nomeadamente uma contribuição extraordinária do alojamento local, conhecida por SIL, em que eu agora não me lembro exatamente qual é que é o valor percentual, mas era uma grande à receita, ou seja, nem era no lucro, era logo à receita, um X%, salvo erro é 30%, não me sei, tem de cor, ia logo para o Estado. Ou seja, essa contribuição extraordinária acontecia e, simultaneamente, não havia nenhuma medida a limitar, por exemplo, a atividade da indústria hoteleira. E agora eu vou ser sincero, eu não tenho nada contra a indústria hoteleira. Nada. Até porque muitas vezes pegam em prédios que também são um marasmo e tornam-nos um ponto de referência. E trazem turismo. Agora, deem então igualdade de circunstâncias. Mas a questão, Gonçalo, pronto, a diferença, costuma-se dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, não é? Certo. A questão é sabermos onde é que está, digamos, o remédio e depois isso pode-se transformar ou não no veneno, que é 15%, Acil, peço desculpa. Só fazer a correção, que isto é importante, é 15%. Ou seja, fica a correção. Seja, até que ponto é que corremos o risco de... Eu acho que era isto, não sei se era a medida, não sei se foi a medida mais correta, mas até eu acho que o objetivo era combater essa desertificação e a perda de identidade numa cidade, porque ninguém vai querer, pensando a médio e longo prazo, ninguém vai querer...
visitar uma cidade que é só virada para o turismo, que é só, digamos, que não tem no fundo portugueses, ou seja, que não tem uma cultura portuguesa. Ou seja, como é que a pergunta é se vês isto assim, ou se achas que é o mercado que deve comandar e, portanto, se isso for abaixo, vai abaixo e constrói-se outros pontos culturais, portanto, faz parte, no fundo, da dinâmica de mercado, ou se achas que deveria ser preservada alguma identidade da cidade de Lisboa, especialmente ali nos centros históricos, que são os mais fáceis a serem vendidos, a serem utilizados para serviços, e não temos ninguém a morar. Há uns anos já não tínhamos ninguém a morar, por exemplo, no Rossio, que acho até normal, mas, por exemplo, eu moro nessa zona, perto da avenida, e entre a avenida e o Príncipe Real, e eu tenho no fundo observado esta transformação, que é, nós antes havia aqui um equilíbrio entre o turismo e as pessoas que visitavam Lisboa e os estrangeiros que vinham morar para Lisboa e os portugueses. Neste momento é ao contrário. Os portugueses são, digamos, residuais e os estrangeiros são a maioria. Eu percebo isso, ou seja, eu acho que faz parte da própria dinâmica das cidades. O que eu estou a dizer é óbvio que manter um certo, vamos dizer, uma certa polpa cultural de determinada cidade é interessante. Agora, a maneira como é que isso se faz, não é? Sim. Se eu quiser, é o quê? Quero obrigar as pessoas de Alfama a não vender as suas casas, é isso? Ou seja, não me parece razoável. Sim. E depois tem a ver com a própria dinâmica das populações, quer dizer... É a questão da propriedade privada. É a questão da propriedade privada, mas é mais do que isso, quer dizer... Vamos imaginar ter esse tipo de discurso há 100 anos em Nova Iorque. O que é que seria Nova Iorque hoje? Pois. Ou seja, a própria evolução das sociedades é exatamente o movimento livre desse intercâmbio cultural, desse fluxo de pessoas que entra e que sai, porque hoje são, não sei, um casal de americanos que vai viver para o Príncipe Real, amanhã os filhos e os netos, se calhar, são portugueses. Ou seja, é aí que eu estou a dizer. A nova dinâmica cultural pode advir exatamente daí. E eu acho que depois também há... E atenção, não acho tem que nada... Então há um medo da mudança, não é? Acho que há um medo da mudança. Há uma resistência, não é? E eu acho que isso, por acaso, é muito transversal. E esse argumento, muitas vezes, até... acho que estás a fazer excelente advogado do diabo, porque esse é um argumento, muitas vezes, afeto a uma esquerda chamada progressista, mas é das coisas mais conservadoras e tradicionalistas que existe. Que é dizer... Não, alto aí, estão a vir demasiados americanos e franceses e depois perde-se a traça. Olhem a gentrificação. Com todo o respeito... sobretudo na parte da gentrificação. E estamos a falar de ruas que estavam com casas todas partidas. As ruas estavam absolutamente asquerosas. Não havia cuidado nenhum. E hoje temos casas arranjadas, com oferta... Com segurança, ou seja, com higiene, o mundo mudou. E o mundo mudou no microcosmos de Lisboa. As coisas mudaram e eu diria para melhor. Para melhor, sim. Ou seja, sendo que nada... Ninguém queria viver no centro de Lisboa. Eu tinha os pais dos meus amigos que queriam ir viver era para a linha de Sintra. Claro. Porque a construção era nova, era espaçosa, podiam estacionar o carro, ter acesso. Exatamente. E não viver na confusão de Lisboa, que até era perigoso. E não só, até a própria qualidade da construção de Lisboa, que é muito antiga, é fraquíssima, sobretudo no centro histórico. Casas frias, paredes finas, muito barulho. Era exatamente esse tinha um amigo meu que dizia, eu sabia quando é que o meu vizinho ia à casa de banho. Sempre. Ou seja, isto acontecia. Agora hoje em dia também sabem, mas já não se importa e pagam mais por isso. Oh, meu Deus, eu como não vivo no centro de Lisboa, nem almejo tal coisa, nem quero, eu vivo na freguesia do Lumiar. E portanto, lá está, não tenho nenhum termo de comparação nesse sentido. Mas lá está, eu acho que nós não podemos querer ter o melhor de uma coisa sem ter, muitas vezes, algumas coisas que podem ser, no limite ou no curto prazo, prejudiciais. Agora, acho que o movimento de fluxo de pessoas, quer dizer, é deixar as pessoas virem e, obviamente, o que eu gostaria, se me perguntasses, eu gostaria que os portugueses tivessem dinheiro para comprar as casas no centro das cidades. Esse é que era o meu ponto. Não é? Quer dizer, agora, impedir os estrangeiros de comprar é uma limitação enorme é uma limitação enorme à propriedade privada, à liberdade de ação e até mesmo, vamos lá ver, isto já aconteceu nas últimas eleições, que é uma lei anti-europeia.
Eu não posso, eu faço parte da União Europeia. Uma das coisas que é permitida na União Europeia é eu, enquanto lisboeta, ir a Paris comprar uma casa e a pessoa de Paris vir a Lisboa comprar uma casa. É o livre mercado. É o livre mercado, circulação de capital, circulação de bens, pessoas, etc. E, portanto, eu não posso dizer, o senhor é francês, não pode comprar uma casa por carga d'água. Eu, lisboeta, não vou comprar. Não vai comprar porque, se calhar, não tem dinheiro. Agora, eu gostava era que, se calhar, o meu país tivesse dinheiro para comprar casas noutros sítios, para as pessoas poderem também ir para outros sítios enquanto turistas. E, na verdade, isso não acontece em Portugal. Por exemplo, dar-te aqui um exemplo. Por exemplo, se fores de férias para Bali, gostas muito daquilo, aquilo está muito na moda, mas se quiseres abrir lá um negócio, não sei se sabes, eles obrigam a abrir um negócio com local. Pois. Okay. Isso é uma prática. Sabes, eu estou aqui mesmo a ir ao ponto. Certo. Como eu disse desde o início, a ideia é nós descobrirmos a verdade de cada um. É sempre através do diálogo e percebermos a realidade de cada um e as medidas de cada um. Depois as pessoas identificam-se mais com umas medidas e identificam-se com outras. Mas em Bali, quando vais a Bali, queres abrir um negócio e abres um negócio com o local. Ok? Sim, também não... Como é que ia dizer isto? Também não quero correr o risco de estar a passar uma ideia... por exemplo, hoje em dia na China... Havia muita cultura da joint venture, não é? Ou seja, para uma empresa ocidental ir para a China tinha que fazer uma joint venture com uma empresa chinesa. Mas eu não quero comparar com o sistema chinês. Porquê? Porque eu acho que o sistema chinês é algo aterrador. É algo que... Concordo. É algo que me assusta, é algo que eu serei sempre contra. Nesse momento, tudo o que seja implementado, eu serei sempre extremista, porque é sempre atentado à liberdade. Não sei se sabes, neste momento eles têm câmaras nas ruas, onde, por exemplo, se passares... Isto acontece atualmente, isto não é ficção científica. Certo. Se passares fora da passadeira, a câmara identifica a tua cara, identifica o teu corpo e tira-te créditos sociais. Créditos sociais é do género, não podes a certa altura não podes viajar para fora do país, não é? Não podes comprar bebidas e tudo mais. Eu acho comboio, tinha a ver assim umas coisas. Sim, não podes, há certos luxos que não podes. Isso é gravíssimo. Big Brother. Pronto, isso é um Big Brother e é a asfixiação da sociedade e é tudo, acho que pelo qual lutamos todos. Para que nunca aconteça. Para que nunca aconteça. E não é esse o ponto. Tanto que a propriedade privada é um tema que eu acho muito importante. Claro. Ou seja, é por isso que também falei na questão de eu nunca aluguei a casa no Airbnb, mas acho a nível pessoal, a liberdade individual deveria permitir fazê-lo. Acho que é um bocadinho... eu percebo a ideia, mas acho que é um bocadinho castrador uma pessoa não poder fazer o que quer com o seu bem. Acho, mas é claro que compreendo as outras visões, mas acho que quando nós falamos do que é nosso, não é? E como tu dizes, não cometemos dolo, ou seja, ninguém tem nada a ver com isso. Desde que não danifiques nada, quer dizer... Acho que há os limites, ou seja, e os limites têm de estar bem traçados entre o que é o bem comum, a comunidade e o poder do governo, o poder central. Quem é que define o que é o bem comum, que é uma coisa muito chata. Certo, e que é uma coisa muito chata, tem de haver diálogo e não passar, e não dizer que o outro é inimigo, porque aí acaba-se o diálogo. Certo. E as nossas liberdades individuais, que também prezo imenso, é até algo que trabalho. E, portanto, como é que no meio desta dinâmica, como é que nós, e estava-te aqui a falar de Bali, que é, imagina, será que era uma boa ideia uma empresa que viesse para Portugal e quisesse abrir um negócio, espécie de Airbnb e tudo mais, tivesse de estar ligado a alguém local, alguém português, bem que hoje em dia os portugueses, muita gente tem cidadania portuguesa recentemente, mas faz sentido? Isto é pergunta, quando eu te faço é mesmo uma pergunta aberta, eu não tenho nenhuma resposta aqui. Eu não tenho uma resposta. Imagina, a história das joint ventures chinesas, em que acho que até era mesmo 50-50, portanto, normalmente era sobretudo a indústria automóvel, não é? Portanto, queres fazer uma fábrica da Ford, tens de fazer uma joint venture com uma empresa chinesa de automóvel. Tem de ser local, locais. Pronto. E eu, acima de tudo, eu sou a favor do livre comércio acima de tudo. E o que isto quer dizer, mas calma, o que isto quer dizer é, sem barreiras à entrada, que eu gostava era, independentemente da nacionalidade, obviamente assumindo todas aquelas partes da proveniência do dinheiro é legal, não é dinheiro de máfia, não é dinheiro de negócios absolutamente ilícitos, obviamente, ou seja, assumindo que todo o canal de compliance funciona,
eu acho que deve ser absolutamente irrelevante se a pessoa é de país A, B, C, D, E ou Z, é absolutamente irrelevante. Deve poder, desde que esteja habilitada juridicamente para fazer aquilo naquele país, acho muito bem que faça. E sem restrições. Agora, porque isso é o livre comércio e isso beneficia as duas partes. O que nós estamos a criar aí é uma barreira à entrada. As barreiras à entrada têm custos. Normalmente, essas joint ventures, obviamente, são muito próximas do poder político ou local ou nacional. Não é? Ou seja, vai-se escolher alguém que seja próximo do... Ou, não sei no caso de Bali como é que é, mas alguém que seja próximo do poder político daquela zona e, obviamente, as joint ventures depois ficam num grupo restrito de pessoas que, obviamente, beneficiam absurdamente tudo isso. O que eu prefiro é que nada disso acontecesse. Agora, o que eu acho é que é na base da reciprocidade. A reciprocidade das joint ventures, assim, acho que nunca serei minimamente a favor, sinceramente. Mas, por exemplo, a indústria automóvel chinesa está em franca expansão para a Europa e na União Europeia. Ainda agora começou o euro e nós conseguimos ver perfeitamente anúncios da BYD em todos os placares do euro. São patrocinadores oficiais do euro. E nós, tanto quanto eu sei, temos altas tarifas para a importação de automóveis para o mercado chinês. No meu mundo perfeito, se eu não lhes ponho tarifas, eles não me põem a mim, mas eu acho que tem de haver um mínimo de reciprocidade, não é? Quer dizer, não podemos estar... o mundo perfeito e idílico é não há tarifas e há livre circulação de bens e de capitais para onde tiver de ser, desde que cumpram os critérios legais. Agora, se uma determinada zona geográfica, como por exemplo a China, impõe tarifas sobre bens e produtos da União Europeia, não me parece justo que depois a União Europeia não faça a mesma coisa a produtos vindos do... Porque, de alguma forma, nós estamos a dar uma assimetria de competição, não é? Em que estamos a beneficiar quem nos quer prejudicar, literalmente. É literalmente isso. E, portanto, temos de criar, e normalmente é para isso que servem acordos comunitários e extracomunitários e acordos de comércio, é exatamente para definir quais é que são os espaços que estão isentos de tarifas. Infelizmente, eu diria que desde a ascensão do Trump ao poder, há uma tendência muito protecionista no mundo. O Trump fez exatamente isso com o NAFTA, com os acordos que tinha com o Canadá e com o México, o North American Free Trade Agreement. Ele criou depois um novo NAFTA. Havia, até da política Obama, toda uma parte de comunicação e de livre taxação de comércio entre bens da China e o mercado norte-americano, que obviamente caiu assim que o Trump chegou. E eu sinto isso, de alguma forma, está a proliferar essa tendência de... porque depois há muitas bolsas de votos aí. Porque, vamos dizer, no caso do Trump era bastante óbvio, que era... Há duas comunidades muito ricas nos Estados Unidos. A comunidade nova-iorquina, vamos dizer assim, que vai este e oeste, e a californiana. E depois no meio temos o Rust Belt, que era grande parte da indústria manufatura que perdeu empregos porque eles foram deslocados esses empregos para a Ásia. E o incentivo eleitoral está lá. Quer dizer, eu vou criar barreiras aos produtos que vêm de lá para vos manter os vossos empregos de pé. Mas isso não traz benefícios à economia, nem traz benefícios às pessoas em geral. Ok, pode trazer benefícios do curto prazo àquelas pessoas, porque ou não querem, ou se calhar já não conseguem fazer o career switch, não é? Ou mudar de área de atividade. Mas para o PIB global e para o PIB do país e para os bens de consumo nos próprios Estados Unidos, eles vão aumentar o preço. Ou seja, estamos a dar com uma mão aquilo que tiramos em muito excesso com a outra. Pronto. E, portanto, eu sou, obviamente, contra esse movimento, mas, tendo em conta aquilo que estás a dizer, também sou a favor da reciprocidade e, portanto, não quero dizer assim, esta frase é forte, mas quem com ferros mata, com ferros morre, não é? E acho que percebes o paralelismo que eu estou a fazer. Percebo completamente. É claro. Figurativo, atenção. Sim. Olha, para terminar, porque é uma conversa, esta é a conversa mesmo assim, não é? Portanto, foi giro, foi para vários temas. Vamos vários temas. Começamos na cidade de Lisboa, vamos à política internacional, depois Indonésia, Bali. Voltamos à cidade de Lisboa. Bali, porque também é uma cidade, digamos, é um país altamente turístico, assim como exatamente. Lisboa, e também está a sofrer o mesmo problema, que é toda a gente quer ir para Bali. Como é mais barato, toda a gente agora quer ir viver em Bali, porque através no fundo do trabalho remoto conseguem ter rendas mais baratas, manter-se lá a trabalhar com uma qualidade de vida absurdamente alta. Então, assim, uma pergunta assim mais direta, uma vez que és deputado municipal. Eu sou em substituição, calma. Em substituição, mas estás dentro do digamos, estás dentro do debate a nível municipal do que é feito.
O que é que achas do trabalho deste Executivo em comparação com o anterior e nos últimos anos, no fundo, o que é que achas? 2, 3 pontos fortes deles e 2, 3 pontos a melhorar. Eu diria que... Deles, Carlos Moedas, Executivo... Vamos dizer assim, eu acho que qualquer coisa que não seja governos socialistas, para mim já é uma benesse. Mas vamos dizer assim... Porquê, Gonçalo? Porque, quer dizer, nós não podemos estar a queixar-nos das condições do país e da cidade de Lisboa em particular, não é? Quando é que o António Costa foi eleito pela primeira vez? Acho que foi em 2007, salvo erro. Sim. 2007. Não sei se estou... Não, acho que foi... Ou 9. Não, foi 2009. É? Pronto. Quase certeza. Eu tinha a ideia que o PS governou 14 anos em Lisboa, ou seja, assim foi até 2021. Sim. E, portanto, eu diria que ele entra em 2007. Não sei se queres confirmar. Por favor, confirma. Mas, no fundo, é isto. Nós não podemos estar a olhar para o estado em que Lisboa está. Não podemos estar a olhar para o estado em que o país está e dissociar isso dos 14 anos de governação socialista em Lisboa e dos 21 dos últimos 25 anos, ou 20 dos últimos 25 anos de governação do PS no país. Quer dizer, o PS governa-nos de forma... 2007, pronto, acertei. A minha memória de vez em quando... Até 2015. Até 2015, e depois veio Medina, 2019, saiu em 2021, Medina. Sim. Pronto. Nós não podemos dissociar o Estado de Lisboa e o Estado do país desses 14 anos, de 2007 a 2021, na Câmara Municipal de Lisboa, e naquilo que o governo do PS fez desde que António Guterres entrou em 1995 e agora culminou finalmente com a saída em 2024. Quer dizer, é muito difícil dizer que toda a gente tem culpas no cartório menos quem nos governou. Acho que é absurdo. Se as coisas estão mal, eu diria que vamos culpar as pessoas que tiveram mais tempo no governo. Tivemos Guterres, depois tivemos, não sei, 1 ano e meio, 2 anos de Durão Barroso, com o Pedro Santana Lopes, aquilo foi praticamente 2 anos. Depois tivemos 6 anos de Sócrates. Foi 6 meses. Foi na altura do Euro que a notícia de abertura nos telejornais não foi a saída do primeiro-ministro, foi que Portugal tinha... Pronto, eu já não me lembro, mas acredito. O Era 2004 foi. Mas tivemos isso. No Era 2004 nós estávamos a organizar, sim. Éramos organizadores e então a notícia de abertura foi nós ganhamos o jogo e depois a notícia a seguir é que o Durão Barroso tinha ido para Presidente da Comissão Europeia. Para Presidente da Comissão Europeia. Mas é isso, ou seja, nós não podemos olhar... António Guterres, 95. Depois tivemos Durão Barroso e Santana Lopes pouco tempo. Veio Sócrates, 6 anos. Veio o Pedro Passos Coelho, tínhamos uma bancarrota, intervenção da Troika. Depois veio António Costa, 8 anos. Já estava a caminho do 9º. O país está mal. Estes senhores não fizeram uma única reforma digna do nome. Aliás, todas as reformas que foram feitas em Portugal nos últimos 20 anos, isso eu posso garantir, foram feitas por imposição da Troika. Porque senão, eu também acho que se calhar nem o PSD tinha coragem para fazê-las, se não tivesse feito um acordo de resgate que o obrigava a tal. E depois dizer, não, o PS não tem nada a ver com isto, pronto, são circunstâncias da vida. Não são circunstâncias da vida. Obviamente que há decisões e medidas que, ao fazer, vão irritar franjas do eleitorado. Mas eu gosto de eleger pessoas que têm coragem para fazer isso. Sim, as pessoas são eleitas para governar. Exatamente, são para governar. E não é para darem-se bem com toda a gente a todos os momentos. Claro que não. Aliás, política é literalmente a arte de valorizar interesses conflituantes, não é? Quer dizer, e nós temos de ceder de umas partes e ganhar de outras. E, portanto, eu diria, não fugindo à pergunta, que era sobre o que é que eu achava deste Executivo, acho que se fizerem o plano de drenagem, acho que é uma grande vitória. Ok. Porque o plano de drenagem é literalmente algo que está no papel, eu não sei há quanto tempo, há mais de 20 anos, à vontade. Nem sei se a primeira vez que se fala do plano de drenagem, agora de cabeça, não era a Câmara, não era do Jorge Sampaio ainda. Ou seja, porque as cheias em Lisboa é uma daquelas coisas que qualquer lisboeta vive comumente. Já, olha, encher, pronto, a não ser quantos anos. A parte de Alcântara, ali a avenida Alcântara, então, aquilo é um marasmo. Toda a gente sabe. Sim. Não é um marasmo, é um mar. Aquilo fica mesmo um mar. Sim. E, portanto, se conseguirem fazer o plano de drenagem, é uma grande vitória. Sobretudo se conseguirem fazer até ao final deste mandato, que é outubro do ano que vai. Isso seria uma grande vitória. Agora, uma coisa que, por exemplo, não é tão óbvia. A subsidiação de passos, que é uma medida de incentivo à procura, seria excelente se houvesse oferta. E, portanto, aí estão os pontos que me chateiam. Portanto, isso é uma medida tipicamente socialista. Aliás, o precursor dessa medida é o anterior Ministro das Infraestruturas
em 2019, Pedro Marques, que ia ser o candidato do PS às europeias, e na véspera das europeias, não sei se te lembras, se te recordas, mas para as pessoas à volta de Lisboa, eu na altura vivia no distrito de Setúbal, isto teve bastante impacto, agora há uma subsidiação dos passos e toda a gente podia ir para Lisboa por um preço fixo de 40 euros. Sobretudo os passos da Fertagos, que são muito caros. Certo, isto é muito bonito, mas obviamente depois as carruagens iam a abarrotar, exatamente. Ou seja, e a Fertagos é provavelmente a empresa que melhor se ajustou a isso, porque tem, lá está, não depende muitas vezes do poder de sindicatos, que são absolutamente demagógicos, como depende da CP, mas eu diria que isto, por exemplo, para as pessoas da linha de Sintra, que já não tinham uma linha muito boa, piorou claramente a qualidade dos serviços. Isto é fácil de pensar a nível económico. Se eu disser assim, amanhã todos os transportes públicos são gratuitos e a oferta é a mesma, a qualidade vai piorar. Fim. Quer dizer, não é porque, de repente há uma massa de pessoas que não iria que agora vai e a oferta mantém-se. Só a oferta mantém-se. E, portanto, e nós dizemos assim, então temos de aumentar a oferta. Claro, mas nós estamos, ao torná-los gratuitos, nós estamos a reduzir exatamente a fonte financeira que poderia aumentar a oferta. E, portanto, quem é que vai pagar esta oferta? E quem vai pagar esta oferta, na altura com o ministro Pedro Marques foi assim, é sempre o contribuinte de Trás-os-Montes. É o tipo de Bragança, que nem tem um autocarro, se calhar digno desse nome, a tempo e horas, ou tem um que passa de manhã e à noite e do resto do dia não tem. É esse tipo que anda a descontar os impostos para que depois os ministros do Centrão façam as políticas que dão um jeito de onde dá votos, que é em Lisboa e no Porto. Neste caso era na zona de Lisboa. De repente toda a gente podia ir para Lisboa por 40 euros. E eu acho isso manifestamente injusto. Acho injusto para esse contribuinte. É muito bom para quem está em Lisboa, mas é muito mau para quem tira dinheiro dos seus impostos para financiar um transporte que nunca vai usar. E é, portanto, eu diria aí está uma coisa boa, o plano de drenagem, a parte da subsidiação dos espaços, uma coisa que eu provavelmente já não tenho em tão boa consideração. Muito bem, ficou claro. Diz-me o teu, para terminarmos mesmo, Força. o teu sítio, a tua atividade preferida na cidade de Lisboa. Ui. O que é que gostas mais de fazer na cidade? Não sei. Eu diria, na cidade de Lisboa, o meu sítio preferido, as Portas do Sol são fantásticas. Eu diria que é provavelmente o melhor sítio para estar a descontrair e a ler um livro. As Portas do Sol. Sim. Eu diria ir à volta, um cafezinho assim, lá ao pé, ou então ali a zona junto a Belém, junto ao Padrão dos Descobrimentos, Praça do Império, o Mosteiro dos Jerónimos, o CCB. Eu gosto muito porque tem espaço e dá para ver o rio. Diria que são os teus spots preferidos na cidade. Eu diria que sim. São altamente turísticos também. Pois são, lá está. Não é por acaso que os turistas vão lá, faz todo sentido. E os pessoal que mora lá também. Exatamente. Olha, Gonçalo, vamos terminar. Agradeço-te mais uma vez muito a tua presença. Muito obrigado pelo convite, Carlos. E obrigado pelo teu discurso esclarecedor. E teres aqui uma característica que eu admiro bastante, que é não é só tua, também, e eu gosto da América que tem, que é quando fazemos perguntas, ou quando se faz perguntas, as pessoas não fazem as perguntas. E tu também não quero fugir. Dar-te os parabéns, que é... Se eu esqueci de alguma, diz-me, ainda vamos a tempo. Mas todas as perguntas que foram feitas, não fugiste a elas e respondeste. Muito obrigado, Gonçalo, mais uma vez. Eu agora tenho de vir ali para a Câmara para fazer a despedida. Agradeço-vos também a vossa atenção e o vosso tempo disponibilizado para nos ouvir. Despeço-me por aqui. Espero que tenha sido um episódio esclarecedor e do vosso agrado. Muito obrigado. Até à próxima.